Senhores congressistas, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro e último dia do terceiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas do Instituto Rui Barbosa. O Congresso tem como objetivo aprimorar as atividades exercidas nos tribunais de contas do país para o competente exercício de sua missão constitucional e atendimento das suas metas institucionais. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar todos os senhores para que coloquem, então, os seus celulares no modo silencioso ou então, desligar, por gentileza. Agradecemos a compreensão. Neste momento, temos a honra de compor a mesa diretiva para o nosso painel, que terá como tema infraestrutura. Para compor a mesa diretiva, convidamos o mediador, o senhor Paulo Martins, ele é presidente da Auditar. Vamos, então, recebê-lo. Para fazer parte do nosso painel, nós convidamos as seguintes autoridades. Convidamos a doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é professora também da Universidade de Minas Gerais e presidente da Comissão de Direito Administrativo da UB Minas Gerais. Vamos receber a doutora Cristiana Fortini. O nosso convidado é professor associado da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, professor visitante da Faculdade de Direito de Lisboa, conferencista convidado no Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, é editor da Revista de Direito Público da Economia e da Revista de Contratos Públicos, integra a lista de árbitros da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná e da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil. Convidamos o Dr. Egon Bockmann Moreira. Também temos a honra de compor a mesa. Convidamos o nosso convidado, ele que possui doutorado em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor do curso de mestrado em Direito da Uninove, Universidade 9 de Julho. Também é professor convidado em cursos de pós-graduação no exterior, UD e UDELAR, no Uruguai, e também Castilha de la Mancha, em Toledo, Espanha, e de Alcalá de Henares, também na Espanha. Tem experiência na área de advocacia consultiva e contenciosa no Brasil e em Portugal, com ênfase em direito público, atuando principalmente com os seguintes temas: regulação, licitações públicas, contratos administrativos, concessões administrativas, parcerias públicas, privadas e tributação em geral. Vamos receber o doutor Roberto Caldas. E para fazer a abertura do nosso painel, passamos a palavra ao mediador, o senhor Paulo Martins, presidente da Auditar. Muito bom dia a todos. Em nome da Associação dos Auditores do TCU, eu queria saudar todos os integrantes da mesa, doutora Cristina, doutor Roberto, e dizer que o setor de infraestrutura é um setor vital para o país, e o Tribunal de Contas da União tem voltado a sua atenção, principalmente após a instituição do Fiscobras, para esse setor. É óbvio que a infraestrutura é um problema no país, né? Nós temos um problema de infraestrutura, sabemos que são necessárias políticas públicas e o controle tem que não só atuar de forma repressiva, né? Após fiscalizando, mas também de forma concomitante através das auditorias operacionais, auditorias preventivas. É isso que o tribunal tem feito nos últimos tempos. Hoje, só para vocês terem uma ideia, quase metade da força de trabalho dos auditores do Tribunal de Contas da União é voltada para essas auditorias, ditas auditorias operacionais, que buscam aprimorar o resultado das políticas públicas, aprimorar a própria elaboração das políticas públicas, essa é a visão do tribunal. Vou corrigir aqui, esqueci de saudar o doutor Egon.
De imediato, passar a palavra para a doutora Cristiana, perdão. Estou com uma difícil missão aí de mediar esse debate. 20 minutos. Bom dia a todos. Eu fiz uma apresentação, não sei... Tá. Eu queria cumprimentar o presidente de mesa, dizer que é um prazer conhecê-lo pessoalmente, rever o professor Egon Bockmann. A gente, de vez em quando, se tromba aí nos congressos, nas bancas de mestrado e doutorado, e também saudar o professor Roberto Caldas. Inicialmente, eu queria também agradecer o convite que me foi formulado. Me foi formulado diretamente pelo conselheiro Sebastião Elvésio, que é o presidente do IRB, com quem eu tenho diálogos sempre muito proveitosos sobre os destinos da administração pública brasileira. Dr. Sebastião, que é um estudioso dos mais diversos saberes, das mais variadas ciências. Eu resolvi fazer uma abordagem aqui, até para que a gente tenha uma possibilidade de fazer falas complementares sobre riscos e dificuldades inerentes às parcerias público-privadas. Eu acho sempre muito importante que a gente se recorde que o advento da lei das PPPs, ele tem um propósito muito específico. Nós, obviamente, já tínhamos possibilidades de lidar com projetos de infraestrutura utilizando outros recursos legislativos, porque não é com o advento da lei das PPPs que se monitora o Estado brasileiro, que se instrumentaliza o Estado brasileiro de recursos legais e de recursos contratuais para que se fizesse frente ao déficit de infraestrutura. Esse déficit de infraestrutura, ele não é presente, ele não é histórico, se levarmos em consideração apenas o ano de 2003 e de 2004, ano da edição da Lei das Parcerias Público-Privadas, mas ele é algo que acompanha a nossa história brasileira. Mas esses instrumentos legais e essas modelagens contratuais se revelaram infrutíferas, ou se revelaram incapazes de fazer aquilo que nem em 2003, 2004 se reconhecia como algo fundamental, que era atrair capital privado, para que esse capital privado pudesse alavancar a administração pública, pudesse, então, fazer com que a administração pública sanasse ou minimizasse, obviamente, o déficit de infraestrutura com o qual vivíamos e ainda vivemos. De maneira que toda a remodelagem, toda a modelagem contratual que permeia o Instituto das Parcerias Público-Privadas, ela tem como finalidade exatamente exercer um poder de atração na iniciativa privada, por isso é que vão sendo abandonados alguns dos pilares dos contratos característicos, dos contratos gerais da administração pública. Estamos falando numa nova novo reposicionamento de forças na relação contratual, exatamente para que, efetivamente, a iniciativa privada se sentisse incentivada, se sentisse alcançada por esses tentáculos estatais. Mas, para quem lida com parcerias público-privadas, e eu participei como procuradora-geral adjunta e como controladora-geral das parcerias público-privadas de Belo Horizonte, que ainda é um município que tem as experiências mais inovadoras em termos de parcerias público-privadas, algumas delas passaram a ser copiadas depois, mas foi o primeiro município, por exemplo, que fez parceria público-privada na área de educação, e depois, tendo pedido a exoneração do meu cargo e passando a condição de advogada das empresas, não aquelas que lidavam com Belo Horizonte, mas de outras empresas concessionárias, parceiras privadas, o que se percebe hoje é um cenário que talvez não tenha sido exatamente desenhado ou imaginado quando do advento da lei das PPPs. Em 2004, nós não podíamos supor, ou pelo menos nós, réis mortais, talvez alguns economistas já tivessem condições de vislumbrar isso, mas nós não tínhamos condição de supor, naquele momento, as situações
pelas quais nós passaríamos do ponto de vista financeiro, e muito menos teríamos condição de afirmar que teríamos a turbulência política que movimenta o Brasil nos dias de hoje. E por que eu estou dizendo isso? Porque a questão das PPPs, exatamente porque nós estamos falando de um contrato de longo prazo, de um contrato em que o investimento vai ser feito, mas ele vai ser reobtido, ou ele vai ser transformado em lucro, apenas com o avançar do tempo, já que as contraprestações são pagas na medida em que o serviço é disponibilizado. O aporte não, mas as contraprestações são pagas à medida em que o serviço é disponibilizado. Você tem todo um percurso temporal que vai ser observado e que passa por mandatos diferentes e passa por crises as mais variadas possíveis. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque hoje, para o parceiro privado, para aquele que potencialmente pode vir a ser um parceiro privado, o que mais os preocupa, o que mais os atormenta na condição de contratados ou de potenciais contratados, é exatamente essa questão de insegurança. Então, eu começaria, por exemplo, dizendo, e vou ter que ser mais breve em face do tempo, mencionando, e eu acho que isso é uma coisa que o controle precisa ficar atento, quantos são os editais de PMI, de procedimento de manifestação de interesse, e quantas são as MIPs que são deflagradas, o PMI deflagrado e a MIP absorvida, acolhida pela administração pública, dos quais não resulta absolutamente nada. E por que não resulta absolutamente nada? Porque a gente tem, primeiro, uma fragilidade normativa muito grande envolvendo esses dois institutos. Nós temos uma previsão genérica na lei, uma previsão, um respaldo legal na Lei 8987, transferida para a lei de PPP também. Temos um decreto que tem, obviamente, como os decretos devem ser, uma aplicação geográfica limitada, e não temos, então, um normativo nacional que possa trazer balizas mais consistentes do ponto de vista dos direitos daqueles que participam de PMIs e MIPs. E o que a gente tem visto é a deflagração absolutamente inconsistente, não fruto de um amadurecimento político-administrativo, mas fruto de um decisionismo, já que, uma vez instaurado o procedimento de manifestação de interesse, não há, por parte do poder público, nenhuma obrigação de efetivamente dar prosseguimento àquilo. Então, as empresas fazem os seus estudos, apresentam os seus estudos às suas expensas, acreditando, como se é de acreditar, numa relação de lealdade que se deve pressupor, que a administração pública, pelo menos alguma avaliação inicial sobre o seu interesse real em dar continuidade, a depender dos estudos que lhe são entregues, a um futuro procedimento licitatório, já fez. E há casos em que o limite para endividamento em termos de PPP já está ultrapassado e, portanto, nem seria possível utilizar o Instituto das Parcerias Público-Privadas. Há casos em que não há um mínimo consenso da administração pública sobre aquele projeto, sobre a primazia, sobre a necessidade real ou até a conveniência de se dar vazão àquele projeto, e a administração pública simplesmente deflagra. Isso faz com que as empresas, pouco a pouco, percam a confiança em procedimentos de manifestação de interesse. E, com isso, perde a administração pública, porque a administração pública pode vir a ficar sem os estudos que contribuem de maneira graciosa. Claro que esse graciosa nunca é gracioso totalmente, na medida em que isso vai ser pago no futuro pelo vencedor da licitação, e, portanto, de alguma forma, entra no cômputo, entra no custo da contratação, mas, pelo menos, ela não tem que antecipar recursos com consultorias. E, obviamente, também perde a sociedade, que fica sem uma possível frente em termos de infraestrutura. Algo que também tem preocupado muito, e eu enfrentei isso pessoalmente ou profissionalmente em um caso recente, situações em que, exatamente porque a questão das PPPs vai se alongar por mandatos diferentes, assumem determinados prefeitos, governadores ou, eventualmente, presidentes da República, que são avessos ao Instituto. Nós sabemos que o Instituto, desde a sua origem até os dias de hoje, ele passa por discussões de caráter ideológico também. Então, há aqueles que têm um repúdio
intransponível ao Instituto das Parcerias Público-Privadas, até, em certa medida, fruto de um desconhecimento de que boa parte das parcerias público-privadas não são exatamente novidade em termos de o objeto que se transfere ao particular, mas apenas uma reformulação das diretrizes da relação contratual, mas o objeto já vinha sendo executado por particulares, mas há, em si, e é importante sempre lembrarmos disso, uma certa ojeriza, um certo repúdio ideológico, localizado, evidentemente, em determinados setores ou em determinados perfis, mas ele existe. Então, há casos em que o prefeito assume e ele vislumbra uma certa inconveniência, segundo a sua avaliação, no prosseguimento de parcerias público-privadas. E aí a ideia que lhe surge, então, é rescindir os contratos de PPP, entendendo que os contratos de PPP são contratos mais onerosos, e via de regra são, até porque o pressuposto de um contrato de PPP é exatamente de que o particular se sujeita a um risco diferenciado, claro, contratualmente fixado, mas um risco diferenciado, que faz com que, se ele tem mais risco do que nos contratos da Lei 8.666, ele também assume maiores riscos, porque almeja um lucro diferenciado. Então, mas fazendo uma conta de padeiro muito simples e que é absolutamente incorreta, porque tem que se avaliar a PPP por outros aspectos que não simplesmente um cálculo aritmético, mas do ganho de eficiência, etc., entende que é melhor que o poder público recupere a execução daquela atividade. A obra, ou, na maioria dos casos, já na fase de serviço. E nós temos uma insegurança muito grande. Essa insegurança não é exclusiva da lei de PPP, essa insegurança remonta, na verdade, à lei de concessões de serviços públicos, porque a lei de PPP simplesmente capta o artigo, transfere o artigo, né, faz referência ao artigo, para ser mais técnica, da lei de concessão, que é a dúvida sobre quais são os direitos a que tem um parceiro privado numa hipótese de encampação, não numa hipótese de decretação de caducidade, porque aí nós teríamos uma falha apurada num processo administrativo, mas diante desses casos em que o poder público simplesmente muda de ideia e não quer mais preservar a parceria público-privada. Porque a Lei 8.987 e, consequentemente, a Lei 11.079 não prevêem a indenização por lucros cessantes. A doutrina, mesmo antes do advento da PPP, a professora Maria Silvia, por exemplo, discute a necessidade de se dar ao parceiro privado, ao concessionário, então, uma indenização diferenciada do que se ofertaria no caso de caducidade, porque a caducidade, realmente, os lucros cessantes não são previstos e nem faria sentido serem, mas, no caso de encampação, você não tem regras nesse sentido. Então, o sujeito faz o investimento assumindo determinados riscos que, numa relação contratual normal, ele não estaria sujeito a, mas assume riscos porque ele imagina vir a ser agraciado com um lucro representativo no futuro, e o contrato simplesmente é prematuramente rompido. E ele se vê sem saber qual é a possível indenização. Estou dizendo isso porque não que o poder público seja useiro e vezeiro em rescindir contratos de qualquer espécie por razões de interesse público, mal consegue rescindir contratos quando deveria fazê-lo por descumprimento contratual, mas essas situações são situações que surgem, dúvidas que surgem, às vezes depois as partes compõem e o contrato tem prosseguimento, mas eu já tive uma atuação em casos assim, em que ameaçava-se romper o contrato e não se pagar lucros cessantes, simplesmente porque se entendia que a parceria público-privada, por mais que ela estivesse em bom andamento, ela não era, sob a ótica do então governante, a modelagem contratual adequada ou a mais adequada para aquele momento. Eu sem óculos é uma beleza. Outra coisa que a pessoa é míope, astigmática, não quer usar óculos nem lente, então fico meio tateando, né? Outra coisa que é interessante, também do ponto de vista da insegurança jurídica, é uma discussão que hoje é muito mais avançada sobre a natureza de algumas parcelas. Então, a gente que se deparou com a vinda do aporte, né, que não estava inicialmente previsto na Lei 11.079,
não temos ainda, essa vinda do aporte ela não foi acompanhada de um esclarecimento legislativo sobre a natureza jurídica desse aporte. Então, há aqueles que entendem que integra o que a gente chama de contraprestação, não a contraprestação pelo serviço, mas o conceito largo de contraprestação, e há aqueles que não entendem que o aporte é um tipo de contraprestação no sentido mais amplo da palavra. E por que isso é significativo? Porque essa é uma discussão que pode envolver os tribunais de contas, o controle, de uma forma geral, sobre o modo de se escolher o parceiro privado. Se eu escolho o parceiro privado, levando em consideração o menor valor da contraprestação, mas o menor valor da contraprestação como critério, como parâmetro de escolha, contabiliza apenas a contraprestação propriamente dita e não inclui o aporte, eu posso estar escolhendo aquilo que, no fundo, não é mais barato, mais econômico, já que eu não terei que pagar apenas a contraprestação, mas terei que pagar o aporte. Então, de novo, uma questão de insegurança para o próprio poder público, insegurança para aqueles que participam da licitação, que eu acho que a gente precisa sanar. E, finalmente, eu vou ficar só até esse slide aqui, talvez o maior problema das parcerias público-privadas nos dias, sempre foram, porque da essência da PPP é a ideia da garantia em mão dupla, né? Portanto, o poder público também tem que oferecer garantia, e nem seria de se pressupor o contrário, imaginar toda a sorte de investimentos e exatamente o fato de uma relação mais delongada, com um pagamento diferido no tempo, sem que o poder público desse garantias. Com a crise, as garantias que já não eram historicamente tão fáceis de serem encontradas, esse problema se agiganta, ele se densifica, porque é difícil localizar garantias. E quanto maior o risco, mais a necessidade de garantias. Isso significa dizer que os municípios, que também têm problemas de infraestrutura bastante acentuados, e que hoje, pelo valor da lei, já poderiam se sentir mais abalizados a fazer PPP, porque em 2004 20 milhões era uma coisa, mas hoje 20 milhões são como piso, né, para se celebrar contratos de PPP, já tem um outro significado, ficam, de qualquer forma, não só os municípios, os estados também, mas os municípios, de maneira mais acentuada, ficam completamente marginalizados, ou seja, não conseguem fazer PPPs, mesmo que precisem, e quando eu estou falando de município, eu não estou falando de Belo Horizonte, de São Paulo, de Curitiba necessariamente. Eu estou falando de outros municípios que também têm problemas de infraestrutura e que também poderiam almejar celebrar contratos dessa ordem. E que ficam com essa dificuldade porque, se a garantia é da essência de um contrato de PPP, quanto mais garantia em que se corre maior, quanto mais contratos em que se corre maior risco. E nos municípios o risco é maior, porque o risco político é maior. O risco de descontinuidade é maior, a fragilidade institucional é maior, em especial nos municípios menores. Portanto, é óbvio que esse elemento da garantia se torna ainda mais relevante, mas é exatamente lá em que as garantias são mais difíceis. Eu participei de um grupo de trabalho junto ao Ministério do Planejamento, na verdade, assim, contratada por uma entidade que tinha assento em discussões com o Ministério do Planejamento, e o que essa entidade, as entidades, sejam elas congregadoras de municípios, sejam elas congregadoras de empresas privadas interessadas em PPP, mais sinalizavam, era isso. Além de todas as dificuldades, nós temos uma dificuldade que é muito substancial, material, posso tocar praticamente na dificuldade, que é a questão das garantias. E mesmo os contratos atuais, de PPP atuais, estão padecendo disso. Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, que, como vocês todos sabem, foi o primeiro Estado a editar lei de PPP, foi talvez o Estado mais inovador em parcerias público-privadas, porque é o berço das parcerias público-privadas no Brasil, está passando por dificuldades bastante representativas, porque as garantias que foram dadas aos seus contratos lá, quando eles foram celebrados, são garantias que vão perecendo. E perecendo no sentido porque elas vão sendo, ou quanto mais crise, mais elas vão sendo resgatadas, mais eu tenho que executar as garantias, e eu não tenho como repor as garantias. E mais, os particulares, quando celebraram o contrato, não se deram conta, primeiro que não se podia vislumbrar que a gente passaria por esse vendaval de problemas,
Segundo, eles não se deram conta, quando estavam celebrando contratos, que estavam celebrando um contrato em que o poder público decidia quais viriam a ser as novas garantias quando elas fossem necessárias. Então, se teve um olhar muito localizado para aquele momento contratual, epa, essas garantias estão boas, vamos lá, vamos prosseguir. Só que não se pensou que essas garantias efetivamente pereceriam e seriam substituídas por outras, com toda a dificuldade que o Estado tem de reposicionar essas garantias e, pior, deixando o Estado como, nos contratos que eu conheço, deixando o Estado como o detentor da caneta para dizer que garantia dá. E o parceiro privado está diante da seguinte situação: o Estado diz, a garantia é essa, eu estou dizendo porque sou eu que digo isso contratualmente, e se você quiser, a garantia é essa, porque é o que eu tenho para dar. Só que agora o contrato, todo o investimento já foi feito, é o momento em que, então, de se reaver esse investimento, e o particular está nessa situação. Então, para falar nas dificuldades, e nos riscos, eu acho que essas seriam as minhas palavras iniciais. Muito obrigada. Muito bom. Após a doutora Cristiana, passar a palavra para o doutor Egon para suas considerações. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado. Para mim é uma honra participar desse terceiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, sobretudo por compartilhar a mesa com a minha querida professora Cristiana Fortini, com o professor Roberto Caldas, mesa essa presidida pelo nosso caríssimo Dr. Paulo Martins. O tema deste painel sobre infraestrutura é exatamente se as PPPs são um caminho para financiamento da infraestrutura da administração pública. É um assunto que me parece, ao mesmo tempo, desafiador e necessário. É necessário porque o financiamento de infraestrutura, como ficou bem destacado na exposição da professora Cristiana, é pautado pela escassez de recursos públicos. E os recursos públicos, nos tempos em que vivemos, são cada vez mais e mais escassos. E é desafiador também porque o atual cenário é bem mais complexo do que um simples cenário de natural escassez de recursos. A inexistência de verbas é apenas um dos elementos da gigantesca crise em que nós vivemos hoje. E não será resolvido, lamento lhes dizer, nem em curto, nem em médio prazo. Logo, é preciso que nós nos conscientizemos dessa realidade, inclusive no que respeita aos contratos de PPP, e que pretendamos enfrentá-la às claras e à luz do dia. A minha exposição, eu vou pretender provocar os senhores com algumas das minhas angústias contemporâneas. Ela vai ser dividida em 4 partes. Em primeiro lugar, eu vou falar disso que, resumidamente, eu falei na minha introdução, que é a ideia da crise que nós vivemos hoje, que é uma crise permanente. Em segundo lugar, eu vou falar como o Estado se posiciona diante dessa crise, em específico o Estado, que é o Estado brasileiro, que é um Estado fiscal. E vou explicar por que isso, e o que isso tem a ver com investimento em infraestrutura. Em terceiro lugar, eu vou falar do direito da economia e o incremento de contratações públicas e se as PPPs são uma solução para isso. E, ao final, na quarta parte, vou fazer minhas considerações finais. Mas, desde logo, já advirto que eu estou aqui para semear dúvidas e não para colher certezas. Estou aqui para fazer algumas provocações. Qual crise que nós vivemos hoje? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: onde nós estamos nesse momento? Em qual cenário o direito da economia foi colocado pelas circunstâncias que o país vem passando?
para que serve o direito da economia? Para que serve a PPP? A que ela se destina? Qual a sua finalidade? Ora, a gente sabe que o direito econômico, o direito administrativo da economia, ele se preocupa com a interação do Estado em determinadas relações econômicas mais sensíveis para a sociedade. Isso é, o que o Estado pode, como pode e quando pode fazer em determinadas relações econômicas. Isto é, quais são as contratações públicas que podem ser interessantes para o Estado em determinados momentos da economia. Para que nós possamos responder essas perguntas, é preciso que nós tentemos compreender o que se passa no cenário contemporâneo da nossa economia brasileira. As perspectivas de curto e de médio prazo, eu lamento lhes dizer, não são alviçareiras. Nós estamos a enfrentar problemas muito delicados e que conjugam de forma inédita vários desafios ao mesmo tempo. Problemas que não permitem grandes entusiasmos românticos. Nós estamos vivendo uma situação de crise, mas não de qualquer crise. Nós estamos vivendo uma situação de crise permanente. E no que essa crise se distingue das crises ordinárias pelas quais o país passou e passa em seu cotidiano das relações econômicas? Ora, tradicionalmente, a ideia de crise, ela se reporta a um fato que gera uma consequência específica. Consequência essa que pode ser administrada pelos meios disponíveis ao administrador, ao gestor público. Por exemplo, a crise hídrica pela qual passam as grandes cidades brasileiras. É um problema do consumo excessivo d'água, que pode ser resolvido por medidas de contenção do consumo, de boa gestão e de sustentabilidade da captação, do fornecimento e do consumo. Essa história, essa crise, tem um começo, um meio e um fim, e tem as ferramentas aptas à sua solução. A ideia de crise permanente está em que, na verdade, ela não é o resultado de uma situação de fato, mas ela é a causadora de uma série de situações para as quais nós não temos previamente dado uma ferramenta. Ela cria dilemas e não cria problemas, e as soluções são naturalmente insatisfatórias. Ela deixa de ser a consequência e passa a ser a causa. Os editais não são lançados porque se está em crise. Não se faz a rescisão adequada do contrato administrativo porque se está em crise. Os recursos não são liberados porque se está em crise. Quebrou-se a confiança público-privada porque se está em crise. A litigiosidade aumenta porque se está em crise. Estamos vivendo, portanto, um fenômeno bastante diverso da mera crise, com começo, meio e fim, em situações perfeitamente administráveis, segundo critérios pretéritos. Tudo gira em torno da crise. Mas talvez o principal problema, que a Europa já passou por isso, e que nós temos que nos aperceber, é que a crise tende a abrir as portas ao retrocesso social. Retrocesso em termos de direitos fundamentais, momentos de crise são momentos aptos para se discutir maioridade penal, em crise de confrontos entre poderes institucionais, momentos de crise, vocês viram a votação do Senado ontem, as decisões do Supremo, se é que são cumpridas ou não. Em termos de contratações públicas, o temor, já se escreveu muito a respeito do direito administrativo do medo, o direito administrativo do inimigo, o temor de se fazer um edital, o temor de se lançar uma parceria público-privada, o temor de se rescindir amigavelmente um contrato administrativo. Logo, é preciso que tomemos consciência do estado de coisas, do estado de crise permanente que nós estamos a viver, pois só assim nós vamos conseguir revertê-la. E tomemos muito cuidado com soluções milagrosas, porque soluções milagrosas, como eu acabei de dizer, tendem a abrir as comportas do retrocesso social. Mas de que tipo de soluções seriam cabíveis
para Estado como o brasileiro, que hoje vive um debate sobre escassez de serviços públicos e vive um debate sobre alternativas postas pelo direito para que o Estado consiga vencer essa crise. E eu volto à pergunta desse painel. Seriam as PPPs uma solução? Como que elas posicionam o Estado diante da crise e como elas eventualmente podem resolver os problemas que nos são postos? Para que isso possa ser alinhavado, respondido, é preciso que nós reflitamos a propósito de que tipo de Estado que nós temos. O nosso Estado, e essa notícia nem sempre é muito agradável, é um Estado fiscal. A principal receita que o Estado tem advém do fisco, advém da tributação, advém do dever fundamental que todos nós temos de pagar tributos. Nós não somos um Estado cujas receitas advêm do petróleo ou do jogo. As receitas públicas vêm da tributação. Logo, quando nós falamos em escassez no Estado fiscal, nós podemos cogitar de duas soluções básicas. Ou se aumenta a arrecadação, ou se diminuem as despesas. Não há uma terceira hipótese. Não há alternativa a isso. As soluções apresentadas são variações em torno desses dois temas. O aumento das receitas tem dois caminhos paralelos. Um, de longo prazo, é incrementar a eficiência na arrecadação. Mas isso não se resolve em 1 ano, em 2 anos. É preciso medidas estruturais de longo prazo que incrementem a melhoria na arrecadação. O segundo caminho é aquele que nenhum de nós gosta, mas que está em todos os jornais, todos os dias, é o aumento de tributos. Não há alternativa para um Estado fiscal. Ou ele diminui os gastos, ou ele aumenta a receita. A diminuição de gastos é ainda mais complicada, né? Porque onde o Estado vai diminuir gastos? Onde ele vai fazer a atenuação das despesas públicas? Nos direitos sociais? Isso aconteceu na Espanha, recentemente, em 2012, um real decreto que diz, olha, o sistema de saúde, que é um sistema universal, não é mais universal. A partir de agora, é um sistema securitário. As pessoas têm que contribuir e têm que fazer contrapagamentos ante os benefícios que recebem, exceção feita a determinadas categorias. Aumentar os tributos, como aconteceu na França, que o imposto de renda teve um aumento de 75%. Não por um acaso, Gérard Depardieu virou cidadão russo. É o melhor amigo do Vladimir Putin. Saiu da França. Mas os jogadores de futebol não podem sair. Logo, tem uma categoria bem aquinhoada por esse 75% de tributo. Diminuir as despesas com os servidores públicos? Em Portugal, as aposentadorias dos servidores públicos tiveram um decréscimo da ordem de 40%. E o Tribunal Constitucional Português julgou inconstitucional, mas non troppo, essa alteração e manteve a diminuição nos vencimentos. A minha exposição não vai para esses temas tão espinhosos, mas vai se limitar à questão do tema de hoje, se as contratações públicas podem ser uma solução para esse problema fiscal, e se for uma solução, se as PPPs se encaixam nessa solução. Eu lamento lhes dizer, porém, aos meus olhos, as PPPs não resolvem esse problema. A solução de incrementação de contratações públicas, num Estado fiscal em crise, exige a premissa de que nós temos que planejar o valor do dinheiro e planejar onde esse dinheiro público será alocado. Nós temos, e aqui, grosso modo, 2 ordens de contratos administrativos, muito grosso modo. Os contratos de desembolso e os contratos de investimento. De onde essa categorização? Os primeiros, os de desembolso, são aqueles que exigem o aporte de verbas público-orçamentárias.
Eu estou falando de contrato de empreitada, eu estou falando de contrato de compra e venda, eu estou falando de contrato de serviços. Eu estou falando da 8666, da 10520, do RDC e também das parcerias público-privadas, administrativas e patrocinadas, que exigem aporte de recursos públicos, não de imediato, mas quando da execução, ou os aportes iniciais para colaborar na execução da obra, premissa necessária ao contrato. Já os contratos puramente de investimentos são as concessões comuns e as autorizações. Eu estou falando da Lei 8987, eu estou falando da Lei de Portos, eu estou falando da Lei Geral de Telecomunicações. O que esses contratos têm em comum? A desnecessidade de serem desembolsadas verbas públicas. Nas concessões comuns, ao contrário das PPPs, quem paga não é o contribuinte. Quem paga é só o usuário. O que importa dizer, nesse tipo de contrato, não há desembolso de verbas orçamentárias. Logo, essa última alternativa, em que o governo se porta não mais como um prestador universal de serviços, como um Estado social, mas como um Estado de garantia, que garante a prestação de serviços contratualizados por meio de terceiros, o Estado não mais presta, não mais aloca recursos, mas apenas confere a execução da obra e a prestação do serviço. Me parece que essa alternativa pode nos interessar mais. Afinal, ela não envolve o desembolso de verbas orçamentárias, mas faz com que a despesa pelos bens construídos e serviços prestados seja, reitero, transferida do contribuinte para o usuário. A gente pode fazer num contrato bem alinhavado, inclusive projetos de distribuição de riqueza. São medidas que podem e devem fazer funcionar a economia. Por um lado, podem ser tidas como medidas anticíclicas. Elas fazem a máquina da economia gerar. Elas geram empregos. Elas geram riqueza. E, por outro lado, incrementam e melhoram a infraestrutura que diminui os custos de transação de todas as demais atividades econômicas. Se não houver melhoria na infraestrutura, lamento mais uma vez lhes dizer, não haverá crescimento econômico. Mas notem bem, as concessões e autorizações são contratos que dão forma a investimentos privados que, na ponta, são pagos por pessoas privadas, pelo usuário, e não pelo contribuinte. O empresário ele é selecionado para fazer um investimento. Investimento esse que pode envolver obras e serviços. E é um investimento de longo prazo. Como a professora Cristiana falou, é um investimento que transcende a nossa capacidade de adivinhar o futuro, que tem que estar fortemente blindado em contratos administrativos. Contratos administrativos esses que devem obedecer, especialmente na fase de planejamento, uma construção muito apurada. Muito apurada. Porque nós não sabemos, né, se eu gostaria de lhes perguntar, qual foi o índice de inflação de 30 anos atrás. Década de 80. O quê? 2.000% ao ano? Qual vai ser o índice de inflação daqui a 30 anos? Como é que a gente vai resistir a isso? Como é que a gente vai transcender essas peculiaridades? Por meio de contratos e por meio, eu gosto disso também, de mutações contratuais. Isto é, os contratos administrativos, se bem planejados, eles podem atenuar o problema da escassez de recursos públicos para projetos de investimento público. Eles podem fazer com que não seja necessária a alocação de verbas orçamentárias e seja necessária a combinação de investimentos privados com receitas privadas, por meio da garantia feita pelo Estado. E aí eu já posso me encaminhar para as minhas considerações finais. Conforme eu pretendi demonstrar, em tempo de crise permanente, nós precisamos inverter a lógica do discurso e pensar de modo prospectivo. Em tempos de escassez, o direito administrativo da economia
tem um estreito relacionamento com as contratações públicas, especialmente no sentido da escolha da modalidade contratual e da respectiva configuração dos editais. A conclusão que eu tenho para lhes apresentar é uma só. Tornou-se cada vez mais importante o estudo, o debate e a reflexão a respeito de contratações administrativas, sobremodo as de longo prazo. As premissas e consequências econômicas são indispensáveis à configuração jurídica dos modelos de contratos. A ordem de temas está na ordem do dia. Quem quiser entender o que se passa, e até o que não deveria se passar, nas contratações públicas brasileiras, precisa aprofundar o estudo, sobretudo das relações entre o direito e a economia, o valor do dinheiro no tempo e, afinal de contas, quem vai pagar a conta. É preciso tomar conhecimento de que, sim, há soluções. A crise permanente não é e não pode ser uma crise eterna. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Egon. De imediato, passar a palavra para o doutor Roberto Caldas para as suas considerações. Agradeço, muito obrigado. Antes de mais, eu gostaria de agradecer aqui o convite que eu recebo mais uma vez para participar desse congresso, aqui pelo IRB, na pessoa do Dr. Sebastião Elvésio Ramos Carvalho, seu presidente, bem como da Marília Gonçalves de Carvalho, responsável pelo cerimonial e que, com todo o esforço, fez viável a minha presença aqui. Também gostaria de agradecer ao convite e ao apoio da Cátedra Jean Monnet, por meio da qual eu sou, inclusive, pesquisador externo e realizo as pesquisas, inclusive temáticas desse painel, no marco desses estudos, interagindo, né, interdisciplinarmente com o direito comunitário. E agradecer e cumprimentar aqui a todos os meus colegas, a professora Cristiana Fortini, contemporânea de PUC, Dr. Egon, pela sua brilhante exposição, e também pelo mediador que nos conduz aqui os trabalhos. Eu principio o meu tema sobre as PPPs, que inclusive foi o objeto da minha tese de doutorado há 10 anos, quando o tema era incipiente e as dificuldades narradas aqui pela própria professora Fortini ainda sequer eram possíveis de serem pensadas, não existiam monografias a respeito como existem hoje, não havia uma quantidade significativa como há hoje para que pudéssemos, à época, interpretar e imaginar as grandes dificuldades. Poderíamos prever algumas coisas com relação às garantias, à época, muitas inquinadas de inconstitucionais, com a questão da repartição do risco, que era uma novidade, né? Que eram as grandes novidades que à época se tinha. Já se falava que não era um instituto com uma natureza autônoma, e sim uma forma de contratação de prestação de serviços, quando na modalidade administrativa ou de concessão de serviço público, quando na patrocinada, havia essa discussão. Enfim, dali iniciamos as PPPs, todos pioneiros, né, desbravadores de um novo cenário jurídico, que, à época, era posto como uma fórmula trazida para financiamento da infraestrutura pública com aporte de dinheiro do setor privado. Essa foi a lógica que nos fez pensar as PPPs daquela época, e, inclusive, meu livro, publicado logo em seguida pela editora Fórum, foi também com essa lógica. Anos depois, nós vemos que a lógica não se manteve. Vemos que as PPPs já não são mais tão vocacionadas à prestação de serviços, e sim à realização de obras, que seriam, na verdade, o meio para viabilizar os serviços. Então, houve aí uma mudança do foco da utilização das PPPs. Na sequência, vimos que a maior parte das PPPs, a esmagadora maioria, é administrativa. Então, na verdade, o Estado tem dinheiro para a infraestrutura, não é? Porque ele paga a contrapartida pelo serviço prestado. E as poucas PPPs patrocinadas que se verificam,
elas são, no aporte privado, financiadas muitas vezes por bancos públicos. Tanto que é uma brincadeira no nosso meio, que são parcerias público-privadas-público, não é? Então, o cenário das PPPs hoje é muito distinto do inicial. Mas a pergunta que ainda persiste desde aquela época é por que as PPPs, principalmente no âmbito federal, não acontecem, não viraram? E a resposta que eu dava na época era a falta de credibilidade no governo, de que pudesse o particular que faz um aporte, um investimento, não ter o retorno esperado. Da narrativa da professora Fortini, vimos que esse medo, em grande parte, acaba se concretizando, pelo menos quanto às garantias, não é? Nós vemos também hoje as dificuldades do pagamento dos precatórios judiciais. Então, é o temor, e por isso as garantias. Mas o cerne disso tudo, eu acredito, as PPPs só podem ajudar na solução, e não são a solução, e isso eu concordo com o professor Egon, desde que sejam vistas como um instrumento de efetividade, de um planejamento estratégico participativo, ou seja, com presença da sociedade, na realização das políticas públicas. Por quê? As políticas públicas, no final da sua concretização, elas se efetivam por intermédio dos contratos administrativos. Elas nascem de um planejamento participativo hoje, que quando da elaboração do PPA, da LUA e do LDO, nós podemos, né, inserir as metas de Estado e não de governo, que nos 4 anos subsequentes serão perseguidas sob um regime jurídico de direito público. É aí que se dá o planejamento estratégico do país. O problema é que, conforme inclusive o medidor, o indicador lançado aqui, não é, de efetividade de gestão municipal, e aí se replica no âmbito estadual e federal, o planejamento é o último dos índices, é o pior dos índices, porque não se efetiva. Eu tenho um projeto no marco da Cátedra Jean Monnet, com a professora Jamile, que é o Observatório de Políticas Públicas. É um projeto de extensão em que o piloto foi feito em Contagem. E essa dificuldade de manutenção das políticas de Estado na alteração dos governos é uma tônica. Não é só exclusivo de um ou outro município. É um problema cultural, né? Aqui cultural da nossa política. O planejamento tem que ser visto como o quê? Pensar o futuro do país. O que queremos de infraestrutura para o nosso país? E aí racionalizar a utilização das contratações públicas e as PPPs como obras de grande, imenso vulto, enorme vulto. Elas têm uma qualificação muito importante, que é permitir um planejamento estratégico num grau de maior concreção, na fase interna da licitação, que nós, quando estudamos de maneira clássica, sempre ouvimos que a fase interna não interessa para nada, porque é quando o edital está sendo elaborado, e isso cabe à administração, segundo o critério de conveniência e oportunidade. Não, hoje não. Tem que ouvir a sociedade por meio das audiências públicas. A professora Jamile tem um projeto de estudo sobre as audiências públicas, e ela sempre pergunta, não dão certo? Mas não dão certo em quanto? Qual o número de audiências que não deram certo e por que não deram certo? Não há. Na verdade, não há uma cultura que permita que as audiências públicas sejam consideradas, contempladas, e aquelas sugestões vindas da sociedade, dos interessados, né, que na União Europeia hoje, por intermédio do livro branco e do incremento da governança, tem sido buscado cada vez mais, que é aproximar a sociedade da administração pública para que haja um aumento de legitimidade, de identidade no processo de decisão, para que, ao final, essas decisões, quando tomadas, no caso, se vai ou não ser feita uma PPP, e por que vai ser feita, não é? Por que para aquela obra e não para outra obra, se dê de uma maneira que o incremento de legitimidade traga também um incremento de democracia e uma racionalidade nos gastos públicos, no orçamento público, que nós sabemos é sempre deficitário ante a gama de serviços que o Estado deve prestar. Então, eu verifico, na minha análise, que o problema das PPPs passa, primeiro, pela questão do planejamento, em que esse indicador que aqui é lançado pelo IRB,
de efetividade de gestão pública, inclusive num artigo que está na revista do Tribunal de Contas que recebemos, elaborado pelo Dr. Sebastião Elvésio e juntamente com a Marília Gonçalves Carvalho, é de suma importância, porque nos traz um lastro teórico e não apenas intuitivo, que esse nós já temos. Aqueles que lidam com isso sabemos, mas agora nós temos um número, nós temos um medidor com lastro científico para dizer que realmente o planejamento ele é menosprezado. E é um erro gravíssimo. Se não sabemos para onde vamos, não sabemos racionalizar nossos gastos. Mas, além disso, falta o chamado crédito público, né, trabalhado pelo Kiyoshi Arada, que é um conceito de direito financeiro, que significa a capacidade, a credibilidade que nós temos na capacidade do Estado de cumprir suas obrigações. Realmente, na onda que nós estamos, de escândalos em cima de escândalos, ninguém acredita nessa capacidade do Estado brasileiro no momento. Há tanto desvio de bilhões, é uma ordem, um montante que nós não fazemos sequer conta de como isso funciona. E esses desvios fizeram com que, por exemplo, a Petrobras, que era uma das maiores do mundo, se tornasse uma empresa hoje, inclusive, com um orçamento deficitário. Isso tudo assusta o setor privado e aumenta, sobremaneira, o risco de investimento na infraestrutura pública. Se o Brasil não resgatar a seriedade, por exemplo, na hora de buscar no setor privado uma proposta de manifestação de interesse, que é custosa, porque há que se fazer estudos de impacto ambiental, há que se fazer vários estudos técnicos, só a apresentação da proposta já envolve um custo significativo. E depois, o que acontece? Obrigado, ou às vezes nem obrigado. Isso mina a credibilidade. Além disso, as audiências públicas têm que ser levadas em conta. É a grande forma de engajar a sociedade para o projeto, para junto do contrato, para que realize um controle para e passo a sua execução. As formas de fiscalização do contrato, né, no artigo 67 da 8666, lei nós temos. Prevê o fiscal, o gestor, inclusive com a possibilidade de contratação do setor privado para auxiliar essa atividade. A área da administração, quando estuda os contratos administrativos e a gestão dos contratos administrativos, chama essa figura de agente 67. É até divertido o nome que eles põem. E em algumas palestras que eu tive a oportunidade de dar com alguns desses fiscais, a informação que eu tive é que realmente a dificuldade da execução dessa atividade é sobremaneira dificultada, porque muitas vezes uma denúncia faz com que o fiscal seja removido e não a solução imposta ao particular, concessionário, enfim. Então, falta o quê? Uma maturidade na gestão pública. Falta, eu quero, no meu modo de ver, uma maturidade de cultura de gestão pública. O New Public Management nos traz ferramentas como um indicador, o ciclo PDCA, temos legislação para isso, está faltando um pouco mais de vontade e engajamento da sociedade. Essa versão política narrada pela professora Fortini, que esteve no setor público, é outra coisa que é inacreditável. E isso advém de um outro problema, que é a falta de capacitação e conhecimento técnico do próprio gestor público. Muitas vezes não é feita o equívoco, né, por má vontade ou má fé, é por falta de conhecimento. Há um despreparo assim, gigantesco e inimaginável em postos chaves que deveriam ter o conhecimento técnico. É por essa razão, inclusive, que eu tenho esse projeto de extensão do Observatório de Políticas Públicas, que a principal meta é capacitar o município para poder, inclusive, muitas vezes, fazer um projeto para pedir a verba que existe para repasse, tanto estadual quanto federal. E eles não sabem fazer. E aí perdem o dinheiro. Há tantas coisas inacreditáveis que, por isso, as PPPs muitas vezes não têm sequer ambiente político para serem projetadas. Demora, exige esforço. É um projeto de longo prazo. E tem que planejar o país, portanto, em longo prazo. Se você não projeta o futuro, não tem como usar um instrumento que é feito para essa projeção de futuro. Então, a minha visão, e aqui já concluindo as minhas manifestações, hoje há dois princípios de direito administrativo que têm ganho uma importância muito maior do que na época que nós estudamos e que já existiam. Um deles é o da boa-fé objetiva administrativa, e aí uma garantia que se esvai
tem que ser reposta na mesma proporção. É princípio de boa-fé objetiva administrativa, são as chamadas obrigações instrumentais que não precisam estar escritas em lugar nenhum. Já dizia o Clóvis do Couto e Silva, em 1933, naquela sua obra, A Obrigação como Processo. Quer dizer, mesmo não escrito, a administração não pode fazer o que faz. Não pode falar, olha, eu que mando. Não, a boa-fé é um dever instrumental que controla as cláusulas exorbitantes. E mais do que isso, hoje, há um outro princípio que, para e passo, se concretiza pelo da boa-fé objetiva administrativa, que é a proteção à expectativa legítima. Se a administração me pede um procedimento de manifestação de interesse, a expectativa legítima é que ele vai ser considerado e provavelmente admitido. Agora, se eu peço, não tendo verba orçamentária para fazer a PPP, isso fere a boa-fé, fere a expectativa legítima, fere a credibilidade do Estado. Então, o problema não é de previsão legal, o problema não é de repensar a PPP, o problema é de efetividade das políticas públicas que nós temos no PPA, na LOA, na LDO. É só fazer cumprir. E não, quando muda um governo, muda tudo. Não dá para fazer um país mudando ao sabor do vento ou dos governos. As políticas têm que ser de Estado e não de governo, e isso, acho que todos nós aqui repetimos isso, o professor Juarez Freitas, todos que eu escuto dando as palestras. Eu vim agora de um evento, e aqui para finalizar, no BNDES, que eu organizei juntamente com a Cátedra Jean Monnet, e falando sobre infraestrutura. E a carteira de projetos da IRSA, que compõe a COSIPLAN, que é da Unasul, que é o nosso processo de integração aqui, e esses projetos hoje sofrem de uma falta que foi a tônica de todos que ali também foram palestrar: planejamento. Eu acho que eu estou batendo nessa tecla porque é incrível, mas é uma coisa tão simples e que não está sendo posta em prática. Com isso, eu encerro a minha fala dizendo que as PPPs necessitam, portanto, ser um instrumento de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, segundo um contexto de planejamento participativo e estratégico que pressupõe, dentro de um conceito previsto pela professora Dalari Butti, de uma processualização que permita a ideia da concertação, que significa dizer, numa conceituação do Cabral de Moncada, participação popular e controle social dentro de um diálogo para que a sociedade, em conjunto, construa a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável, de um ponto de vista não apenas econômico, mas social e ambiental. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradecer a fala do Dr. Roberto Caldas. Sem dúvida, eu acho que pelo menos eu tiro da exposição aqui, é que, de fato, o controle pode colaborar muito para o setor de infraestrutura, seja reduzindo as inseguranças jurídicas, como a doutora Cristiana expôs muito bem, seja enfrentando os novos desafios, os novos tempos de crise, como o doutor Egon bem colocou aqui, seja contribuindo para a efetividade das políticas públicas, como finalizou o doutor Roberto Caldas. De fato, tanto o Tribunal de Contas da União como os demais tribunais de contas têm à frente um grande desafio, E é o que a gente costuma dizer lá no TCU, é que a sociedade passou a conhecer mais o sistema Tribunal de Contas e passou a ser mais exigente, cobrando a utilidade de todo esse aparato bilionário, que é financiado pelo bolso de cada um dos brasileiros. A gente tem que ter consciência disso. É o que a gente tenta passar para a categoria cada dia, de que nós, auditores de controle externo, temos a função de colaborar para o aprimoramento do país como um todo. Eu queria abrir para dúvidas aqui, se tiver alguma dúvida, por favor. Queria pedir a ajuda da equipe aí. Por gentileza, parabéns aos palestrantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora. Se eu não estou enganado, a construção da cidade administrativa em Minas Gerais foi uma PPP. Não, ou qual a função? Porque eu lembro que teve uma negociação, não lembro se foi PPP, como isso está hoje? Porque dá para vermos em vários estados brasileiros, tivemos nos últimos anos negociações de
não vou dizer que é PPP, mas vários foi com dinheiro público e outros não, construção de estádios de futebol. Tá? Uns onde foi construído tudo, e o meu time, que é o Grande Internacional, fez uma parte do estádio, reformou ele todo, mas continuamos nós donos do estádio. Ao contrário, os co-irmãos, o Grêmio, construíram um estádio totalmente novo, mas todo construído por uma empresa privada, aonde eles levam ainda 13 anos para poder ser donos do time. E isso está tendo muito problema, porque não conseguem gerir o estádio como gostariam. Não são nem donos do estádio. Só daqui 13 anos é que vão ser. Várias coisas o Grêmio quer fazer e não consegue. Em compensação, o Internacional cedeu espaços e nós continuamos dono absoluto do estádio, com os pagamentos das áreas dele. Como o centro, a cidade administrativa de Minas está? Cidade administrativa não é PPP, não. Não. Minas, PPP. Mineirão é PPP. Tem estradas de PPP. Os presídios são PPP. Eu acho que Minas tem modelos que são inovadores para o país inteiro, porque foram os primeiros a serem experimentados. Então, presídio em Minas, talvez seja dos modelos de PPP aquele que mais chama a atenção. Então, Minas tem estádio de futebol, presídio, estrada, unidade de atendimento, que a gente chama de UAI, unidade de atendimento integrado. Belo Horizonte tem hospital, escolas, aterro sanitário. E está faltando alguma outra coisa de Belo Horizonte, que é PPP. A cidade administrativa não foi contrato de PPP, não. Agora, de qualquer forma, isso que o senhor está fazendo alusão não tem a ver com PPP, é uma relação privada, né, entre um time de futebol e uma empresa. Não tem a ver com a administração pública. O Mineirão, como é um estádio público, aí sim, na época da Copa do Mundo e da... Como chama aquela Copa anterior? A Copa do Mundo, Confederações, né? Na época para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações, os governos resolveram de diferentes formas as questões relacionadas ao estádio de futebol. Então, nem todos os estádios de futebol públicos foram modelados via parceria público-privada. Minas foi. Então, talvez a pergunta seja, como é que está o Mineirão hoje? Essa é uma pergunta que tem a ver com parceria público-privada. Bom, o que acontece com o Mineirão, eu acho que é interessante realmente mencionar, porque, vejam, eu advogo para algumas parceiras privadas, mas não para essa do Mineirão. Então, vou dizer com o domínio possível que eu tenho dos fatos e dos documentos. O senhor imagina que, quando se faz um estádio de futebol público, bom, pressupõe-se que o primeiro foco do estádio de futebol é o futebol, não é isso? Então, é preciso que tenha jogos de futebol no estádio. Evidentemente que você pode ter o show do Paul McCartney, como a gente teve terça-feira, você pode ter o show do Elton John, você pode ter festa religiosa, você pode ter outra coisa, mas tem que ter jogo de futebol. E há uma curiosidade, então, quando você faz uma parceria público-privada, que é o seguinte, é uma concessão administrativa, a do Mineirão, mas é preciso, e, portanto, o Estado tem que ter uma preocupação, claro, quando está planejando, em fazer com que aquilo seja viável economicamente, porque o parceiro precisa que o estádio seja utilizado para que ele tenha um proveito daquilo, até porque não é o proveito só da entrada, mas é o proveito da lanchonete, de tudo que se pode consumir ali. E eu me lembro, como é interessante isso, o então prefeito de Belo Horizonte era o presidente do Atlético Mineiro, gloriosíssimo Clube Atlético Mineiro. E o então presidente Alexandre Calil, tem uma personalidade muito peculiar, né, Jamile? Você que também mora em Belo Horizonte. Quem já ouviu falar sabe o que eu estou dizendo. E o então governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, precisou de fazer uma conversa com o presidente do Atlético, o presidente do Cruzeiro, o América, curiosamente, é quem tem o seu estádio de futebol, que é onde hoje o Atlético joga, para ver se era possível trazer jogos importantes do Atlético e do Cruzeiro para o Mineirão. E porque o Atlético tinha uma resistência muito grande de jogar, tinha e tem uma resistência muito grande de jogar no Mineirão, tanto que está fazendo o seu próprio estádio de futebol. Então, o senhor imagina, o América tem o seu estádio, e mesmo assim o América não é um time que é de torcida grande.
O Atlético está fazendo o seu estádio de futebol e nunca quis jogar no Mineirão. Jogou pouquíssimas vezes no Mineirão, ou por uma construção, essa, como eu estou dizendo, que o governador disse, vamos jogar, ou porque precisava, por exemplo, para disputar a final da Independência. Mas vai ter o seu campo de futebol próprio. Então, imagina a situação deste parceiro com este cenário de incerteza e, especificamente, falando de alguma coisa que não é vital. Porque uma PPP de um presídio, o Estado, naturalmente, governado por A ou governado por B, ele tem um olhar diferenciado. Uma PPP de hospital, ele tem um olhar diferenciado. Mas uma PPP de estádio de futebol, naturalmente, eu não estou dizendo que seja, não estou afirmando que seja, mas eu, sendo governadora e tendo problemas com as PPPs em geral, qual que é a última que eu vou dar atenção? A do estádio de futebol. Porque se der tudo errado, eu tenho que me preocupar com outras PPPs que são mais vitais. Então, essa PPP, entre todas elas, talvez seja mais preocupante por isso. O que será do Mineirão? E, de maneira que, também é uma coisa curiosa, eu me lembro do secretário de... Não sei se é de turismo de Belo Horizonte, eu esqueci. Não, era o secretário da Copa do Mundo. Na época tinha um secretário da Copa do Mundo dando entrevistas sobre a utilização do Mineirão. Nós vamos trazer o Elton John, vamos trazer a moça Beyoncé, vamos trazer o Paul McCartney. Que isso, você pensar assim, por que o secretário da Copa está preocupado com isso? Mas fazia sentido ele estar preocupado, porque, afinal de contas, o problema do parceiro privado é um problema do Estado. Ele precisava dar munição, gás para a parceria. Ela já estava celebrada, mas era preciso. Então, é um cenário que me preocupa. A cidade administrativa tem outros questionamentos, mas não é PPP, não. Professor Egon, parabéns pela sua exposição, gostei muito, mas assim, eu gostaria de ter a sua opinião sobre, assim, de um lado nós temos essa que você chamou de crise permanente, e que eu estava conversando aqui, de fato, eu acho que nós temos uma crise do Estado, que na economia poderíamos chamar permanente no sentido de uma crise fiscal permanente nos próximos anos, principalmente em virtude da questão previdenciária. Nos próximos anos, cada vez mais, parte dos recursos do setor público, você tem essa limitação, essa restrição fiscal, que é a previdenciária. Mas, por outro lado, você tem... Se você olha os dados da STN, dos principais estados e municípios, o endividamento dos estados está restrito muito a 3, 4 estados. Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguma coisa São Paulo. Ou seja, você tem um conjunto de estados subnacionais e municípios que têm capacidade de endividamento no futuro e, com isso, capacidade de investimento por recursos próprios. Daí a pergunta que eu faço a você sobre a possibilidade, queria que você avançasse um pouco mais nas concessões, e principalmente concessões patrocinadas, onde você poderia avançar nos investimentos e, com isso, ajudar o país a voltar a crescer, e, voltando a crescer, aumentar os tributos. Na maior parte dos estados e municípios, 2/3 das nossas receitas vem do comportamento do PIB, depende do comportamento do PIB. Se a receita cresce, sobe a receita dos estados. Assim, então, em termos dinâmicos, pensando, será que dá para avançar o Estado fazendo o investimento e alocando à iniciativa privada essa concessão? Como que poderia avançar um pouco por aí? Eu agradeço imensamente a pergunta do professor Scatolin. Para mim é uma grande dificuldade falar de termos econômicos para alguém que é PhD por Oxford. Mas, então, só aumenta a minha responsabilidade. O que me parece, a questão é a seguinte, e daí logo quando veio a lei de PPPs, veio um britânico fazer uma palestra em São Paulo, no Hotel Renaissance, a respeito de PPPs na Inglaterra. E, ao final da palestra, lhe foi feita uma pergunta e diz: e quais são as atitudes face ao inadimplemento do Estado? Ele disse: não, em caso de inadimplemento, a gente rescinde o contrato, pune a pessoa privada. Não. Inadimplemento do Estado. E a resposta foi: I beg your pardon? Não existe isso. Não existe isso. Por isso que aqui a gente precisa do fundo, que lá não existe.
Não existe fundo de garantia em PPP em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não existe, porque o Estado paga. O Estado sabe, você acabou de narrar, que ele tem uma projeção de receita adequada para fazer frente ao investimento. O que precisa é fazer esse início de fundo. E talvez esse tenha sido um dos motivos, pelo menos foi nos 4 primeiros anos da lei do PPP federal, porque havia uma briga imensa em qual ministério ficaria a administração do fundo. Se era Fazenda ou Planejamento. Ou seja, precisa constituir um fundo. Resta saber, os municípios têm liquidez presente, ativos presentes para constituir um fundo que possa persistir por mais 30 anos, 35 anos? Não sei. Tem como fazer essa alocação? Não sei. Tem como fazer contratos que sejam resistentes à necessidade de, em o Estado não fazendo aportes públicos, a pessoa privada poder assinar o cheque e sacar o dinheiro público? Também não sei. O que me parece é que, efetivamente, existe, digamos assim, uma solução fiscal para o problema. Talvez nós, juristas, precisemos nos dedicar um pouco mais para uma solução jurídica para ele também. Me parece que, talvez, para fazer essa projeção, para constituir fundos hoje com alta liquidez para o município, para investimento de alguns bilhões, fica bastante complicado. Bastante complicado. Eu acho que talvez aí esteja um dos pontos nodais. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vou encaminhar para o encerramento, então. Agradecer aqui a doutora Cristiana, doutor Egon, doutor Roberto Caldas, pelas apresentações. Avisar que o encerramento do Congresso ocorrerá agora no espaço Guido Viaro. Muito obrigado a todos. Até mais.